Olá, nós estamos aqui chegando até você com mais uma aula do Ministério Profético e agora nós estamos, dentro do Manual para Ativação Profética. Nós temos aqui, o livro que nós vamos seguir durante esse curso e é de Dan McCollum. E nós vamos, se você tiver o livro, pode nos acompanhar ou então adquirir o livro. Eu não sei se aqui na nossa livraria ainda tem esse livro, mas o material é esse que nós vamos usar. E na semana passada nós falamos de 4 chaves para ouvir a voz de Deus, ou a voz do Espírito Santo, que fala conosco. E hoje vamos retomar desse ponto e avançar, Cada semana vamos prosseguindo. E nós estamos aqui, eu e o pastor Valdinei, para passarmos essa aula para você, que Deus possa te ajudar, possa te capacitar pelo Espírito Santo a compreender, e não só compreender, mas começar a já praticar, colocar em prática, para que você possa ser um canal realmente nas mãos do Senhor. Amém? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem, nós estávamos falando de 4 chaves para ouvir a voz de Deus, ali do pastor Mark Virkler. E baseado em Abacuque, capítulo 2, versículos 1 e 2. Nós vimos que a primeira chave, baseada nesse texto, é aquietar-se na presença de Deus. Então, como disse Abacuque, ficarei no meu posto de sentinela. Então, ele estava ali como uma sentinela, um vigia, e ele ia se postar ali, ficar na posição de alerta para realmente ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que o Senhor ia falar com ele. Depois, a chave 2, nós vimos que trata-se da visão, porque ele disse, aguardarei para ver o que o Senhor dirá. Então, ver, fala de visão. E essa visão, ela pode vir como uma imagem, E essa imagem, então, flui na nossa mente de uma forma espontânea. E nós vimos que a imagem, ela aparece espontaneamente na nossa mente, e essa imagem ela vai trazer várias particularidades. Então, por isso que se diz que uma visão vale mais do que 1000 palavras, Porque a visão ela é mais completa, abrangente, ela mostra vários aspectos. E depois, ou agora, nós vamos entrar na terceira chave, que fala da espontaneidade. Então, aqui em Abacuque 2, ainda no primeiro versículo, diz, o que o Senhor dirá e que resposta terei? Então, aqui o profeta vai ficar na posição de sentinela para ouvir e para ver o que Deus vai revelar. E agora, o que o Senhor dirá e que resposta terei. Então, aqui está falando de um pensamento. E é um pensamento espontâneo, Quando Deus coloca um pensamento na nossa mente, e esse pensamento, às vezes, está associado a alguma imagem, e pode ser assim, o rosto de uma pessoa, pode ser um lugar, pode ser uma palavra. Sim. Eu, por exemplo, tive uma experiência no passado, que eu estava tendo um ataque e eu não entendia quase nada desse mundo espiritual,
e estava me perguntando o que é isso. E o meu pensamento lógico estava buscando, dentre as enfermidades que eu conheço, algum sintoma, né, que correspondia a alguma enfermidade. Aí não encontrei nada. E, de repente, espontaneamente, eu vi um papel, uma tira de papel branco, datilografado, porque naquela época não existia ainda o computador, né? Então apareceu datilografado. É um ataque satânico. Aí não teve, esclareceu. Quer dizer, Deus trouxe o esclarecimento total para a situação que eu estava vivenciando ali, o ataque, né? Foi um ataque no meu físico. Então, eu não conseguia deglutir. Simplesmente acordei meia-noite e não conseguia deglutir. E aí sentei na cama e fui pensar, eu não estou conseguindo deglutir? Seria um edema de glote? Seria isso? Seria aquilo outro, né? Dentro da medicina, mas eu não encontrei nenhuma resposta. E aí aparece, de repente, eu leio, né, na minha mente, é um ataque satânico. Então Deus estava dizendo, estava esclarecendo para mim que eu estava sofrendo um ataque satânico. Aí muda de figura, já não é doença, não tem nada a ver com o meu físico, é algo que veio de fora, né, me atacando, e aí... Mas produzindo sintomas. Produziu sintoma no físico, inclusive, né? Aí a próxima pergunta é, o que é ataque satânico? E agora? Não, o pior é que eu estava começando no mover pentecostal, e eu venho, né, a gente vem de uma igreja tradicionalíssima, né? E eu tinha resistência a isso, tinha preconceito mesmo. O Péricles já estava, né, até andando aí com os pentecostais, já estava tendo até experiências. Mas na hora eu pensei, olha, se o Péricles estivesse aqui comigo, porque na verdade eu estava no sítio, né, e ele estava aqui em Mogi. Se ele estivesse comigo, ele saberia o que fazer, como orar, mas eu não sei como orar por isso. Aí fiquei, né, dentro da minha oração tradicional, Senhor, me ajuda, porque eu não sabia orar de outra forma, não sabia expulsar, não sabia fazer nada disso. E eu comecei aos trancos e barrancos, sabe, na área pentecostal, mas fui aprendendo, né, com as experiências. É a mentoria direta, né? É direta do Espírito Santo, né? Então, espontaneidade, aparece na sua mente uma imagem, aparece, né, uma visão, enfim, aí que vai explicar a situação, o que é que está acontecendo, né? Agora, dentre... É importante frisar o conceito de espontâneo. Porque até então você vinha mentalizando. Eu estava raciocinando sintomas e doenças. Consultando seu banco de dados para ver qual o diagnóstico, né? Isso é mentalização, normal. Só que Deus fala assim, é um ataque satânico. Uma frase curta, ele já diz tudo. E você se sente totalmente esclarecido. Não tem que perguntar mais nada. Simplesmente você entendeu. Porque vem com uma compreensão, né, total. Agora, veja, se chega um pensamento na nossa mente, e os pensamentos podem ser lançados, né, na nossa mente, podem vir espontaneamente, né, de várias fontes. Exato. E nós precisamos saber de que fonte é. Esse é o ponto. Então, veja, primeiro, nós temos os pensamentos espontâneos positivos, que são pensamentos que vêm
do Espírito Santo. Esses pensamentos, eles são positivos porque eles trazem consolo, eles trazem ensino, direção, aconselhamento, ajuda, traz um diagnóstico, traz um pensamento de amor, de esperança, Exato. de encorajamento, de bondade, enfim, o que seja bom. Aquilo que passa pelo crivo de Filipenses, né, 4:8. Filipenses 4:8 nos dá aí, né, a peneira. O que Exato. pode entrar e permanecer na nossa mente e o que não pode. Então, tudo que for bom, né, aí diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Diz o interessante- porque são de Deus, né? O interessante é que Paulo, ele nos dá o critério para fazer a escolha, para tomar uma decisão. Mas a decisão é sempre da pessoa. É livre-arbítrio, É né? livre-arbítrio. Então, eu escolho os bons pensamentos, eu escolho a mentalidade de Cristo na minha vida. Mas vem coisas diferentes. Vem. Eu não posso impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho na minha cabeça. Exatamente. Né? Então, os pensamentos, eles vêm espontaneamente, mas eu vou determinar se permanece ou se sai da minha mente. Se eu vou agasalhar ou não, né? Se eu vou aceitar ou não. Uma coisa que eu tomo muito cuidado e que comigo ocorre muito, é uma experiência pessoal, é tempestade de ideia. Isso no meio corporativo tem um significado próprio, né? São um excesso de pensamentos que te ocorrem assim em pouco tempo e cada um mais sem nexo ou sem direção, e você precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque isso só traz ansiedade, só traz perturbação e oculta de você a direção correta. Então você tem que rejeitar isso aí, porque isso não é de Deus. O Espírito Santo não trabalha assim. Não. Agora, o diabo e a carne, esses dois trabalham assim. Então, a segunda categoria de pensamentos são os pensamentos espontâneos negativos. Esses vêm do diabo. Repetitivos, Né? gritando Pensamentos alto. angustiantes, Isso. pensamentos que trazem acusação, trazem culpa, julgamento, autocomiseração, tipo, ai, pobre de mim, coitado de mim, né? Quem sou eu, entendeu? Então, medo, violência, inveja, vingança. Esses pensamentos, eles são maus, né? E vêm para matar, roubar e destruir, né? A nossa paz, o nosso equilíbrio, né? Tira o nosso bom senso, tira a sabedoria, né, da pessoa. Então, isso não é de Deus e não deve permanecer na nossa mente. Porque então, sob precisam pressão, né? ser repreendidos. Sob pressão, nunca tome uma decisão, porque ela nunca será boa. Pressão não é de Deus, pressão é do inimigo. É do inimigo, e você fica muito confuso, muito tenso, nervoso, e você decide apressadamente, que é exatamente a estratégia do inimigo. Não deixar você pensar direito. Sim, e se aquietar para ouvir o Espírito. Aí vem a direção, não é? E a gente saber identificar isso. Olha, em relação aos pensamentos, né, acelerados. Acelerados, exatamente. Pensamentos acelerados, muitos pensamentos, tudo aquilo, né, numa pressão. O que você deve fazer imediatamente é uma mesa redonda com o seu eu. Sim. É um conselho, aliás, de Augusto Cury, né? Você para e começa a questionar os pensamentos. Que pensamento é esse? De onde vem?
traz benefício, é de Deus, não é de Deus, ele me ajuda ou me atrapalha? Por que eu estou com batimento cardíaco? Por que eu estou estressado? O que eu faço em relação a esse pensamento? Vou me debruçar sobre ele ou vou expulsar, rejeitar, né? Levar a minha mente para outro lado? Exatamente. E terceiro, são os pensamentos espontâneos analíticos. Sim. Então, esses pensamentos são de você mesmo, né? Eles trazem análise. Então, você está ali analisando, né, uma situação, você está planejando, né? Eu gosto muito de fazer isso quando eu acordo. Eu acordo, aqueles primeiros momentos que eu falo com Deus, eu já gosto de fazer alguns planejamentos para o dia. E eu percebo que eu recebo pensamentos bem sábios, sabe, de uma conotação assim, de excelência nesse momento. Não sei se é porque você está despertando, então você está assim com a mente limpa, né? Você ainda não começou a correria do dia a dia e as coisas chegando até você. Então é um tempo que eu gosto de planejar. E eu já gosto de planejar ali conversando, né, com o Espírito Santo, como que eu vou fazer determinada coisa, como que eu vou resolver isso, como que eu vou planejar aquilo. E eu já recebo umas ideias muito boas já logo antes de sair da cama. Aí, às vezes, eu sou até obrigada a escrever para não posso esquecer, né? São os detalhes, né? E isso me ajuda a passar o dia e fazer todas as minhas tarefas. Mas essa questão da mentalização, de arrazoar, né? A Bíblia fala, vinde e arrazoemos, ou seja, vamos pensar, vamos meditar sobre esse assunto. Assim, aparentemente não é nada perigoso, é bom você planejar. É saudável. É saudável você ter uma mente sã, uma mente inteligente. Deus nos deu a mente. Mas eu quero chamar a atenção quando bloqueadores da alma aprisionam a sua capacidade de raciocinar com liberdade. Isso. Aí, esse tipo de raciocínio pode te levar a círculos viciosos, né? Você sempre repete as mesmas coisas que não funcionam. Né? Então, sair um pouco disso também. Usar a inteligência, usar a sabedoria, né? Aí sua mente vai buscar na palavra de Deus algum parâmetro, né? Para ver se aquilo é bom, se não é, se deve ou não deve, né? Você mesmo tem nos ensinado assim, não tenha medo de mudar se for preciso. Ah, sim, claro. Né? Agora, se eu fico bloqueado em certas coisas, eu sempre vou ter resistência a mudanças. Né? Eu vou sempre bater na mesma tecla. Coragem e ousadia, né? A coragem e a ousadia é a mesma coisa, mas só que um é no sentido de falar e o outro é no sentido de agir. Sim. Né? Tem que estar presente na nossa vida, senão você não vai mais longe. Você fica estacionado. Isso. Ou volta para trás. Né? Então, o medo aí não pode estar presente, não. Então, veja bem, os pensamentos espontâneos analíticos, necessariamente, eles não são negativos, mas podem ser. Podem ser. Agora, se forem, aí precisa sair desse círculo vicioso, né? Sim. Porque isso vai gerar ansiedade, vai trazer preocupação e emoções negativas, né? Então, quando nós estamos, né, diante de uma circunstância, de um momento de decisão que é muito crucial, é imprescindível ouvir a voz de Deus, né? Ouvir a voz do Espírito Santo a respeito, porque às vezes nós não temos assim uma visão total, ampla, né, do assunto e precisamos da direção do Espírito Santo. E então, Deus sempre tem, né? Se você não consegue ouvir do Espírito, então consulte, aqui é o conselho, né? 3 pessoas maduras
que já tem, né, uma vivência de ouvir Deus, de ouvir o Espírito Santo, para que você possa realmente aí, né, avaliar o que essas pessoas vão dizer para você, para que ajude você a tomar uma posição, né? Então, 3 pessoas aí seria uma boa sugestão. E Agora, ainda nada que vai contra a palavra de Deus, aí pode ser aceito. uma coisa que eu sempre tenho dito para as pessoas, né? Olha, o líder, ele ajuda você a pensar na questão, no problema, na dificuldade, mas nunca se esqueça, a decisão é sua. O líder não pode decidir por outra pessoa. Ah, sim, a gente Né? nunca vai dizer faça isso ou faça aquilo, Exato. porque a pessoa terá que decidir por ela mesma, porque a consequência virá, A colheita, né? Vai colher. Exatamente. Então, aí você ouve 3 pessoas maduras e pondera isso diante de Deus e vê o que o Espírito vai testificar no seu No coração. seu coração, Aí exato. você fica tranquilo para tomar a decisão. E vamos para a 4ª chave, né, que é escreva. E Abacuque 2:2 diz: escreva claramente a visão. Então, a visão deve ser escrita. Tudo aquilo que Deus nos mostra, seja sonho, seja visão, uma imagem, uma palavra, deve ser escrito. Então, todo aquele que quer crescer, né, no profético, nesse sobrenatural, deve sempre ter um caderno, um lugar onde você possa anotar, né, ou no seu notebook, enfim, mas que esteja registrado, né, o relato de uma forma que você não só está assim detalhando mais, mas principalmente é importante quando você, passado às vezes um tempo, você volta para rever, né, aquela revelação, aquela visão, aquela imagem, aquele sonho. Eu tenho sempre cadernos, né, onde eu anoto todas as visões e sonhos, imagens que eu tenho, eu anoto tudo. E de vez em quando, sabe, eu gosto de pegar, né, essas anotações e reler. E aí eu fico surpresa por ver quanto que Deus já cumpriu daquilo que Ele disse, né? É tremendo. Você, na sua opinião, você acha que quando você registra o evento, né, é uma coisa imediata? É uma experiência. Né? Aquela percepção que vem naquele primeiro momento, ela é mais rica ou depois acrescenta alguma coisa? Não, geralmente é rica no momento que eu recebo a revelação, naquele momento. Tá. Depois, o que eu fico assim grata, satisfeita, é por ver o cumprimento. Ah, sim. Isso é posterior. É, né? Posterior, isso. Pelo menos comigo, geralmente eu tenho a interpretação já assim, em seguida. Tá. Em seguida. E registrar isso aí para não esquecer. Para não perder detalhes, né? Não perder detalhes. Então, o hábito de escrever, né, é muito bom. Você deve fazer isso, deve praticar isso. Olha lá, a Valdirene diz que sim, eu escrevo tudo. Tá ótimo, está no caminho certo. É isso mesmo. Isso. E depois eles me mandam muitas vezes, né, o que eles veem, aí eu dou a interpretação. Essas 4, mas pode orar, viu, para que tenha a interpretação, né? Pede ao Espírito Santo, né, para dar, que ele dá. Essas 4 chaves, elas são simples e fáceis de usar. Então, você pode já começar a praticar isso, ok? Realmente se aquietar, né, para ouvir, aí, né, registrar a visão, a imagem, o que você ouviu, num caderno, e para que você não esqueça e não perca nenhum detalhe, né, porque a visão, às vezes, ela vem em fases.
Então, aí ocorre, né, acontece uma parte, depois vem a outra, mais tarde vem a outra. Eu, por exemplo, eu tenho uma visão que eu recebi bem no início do meu ministério e que eu estou aguardando o cumprimento. Mas é a última etapa de uma visão com várias partes que eu recebi. Diretamente do Senhor Jesus. Então, eu estou esperando esse cumprimento e eu sinto no meu coração que ele vai começar agora, daqui para frente. E É a última etapa. Tá. É a última etapa da visão. Todas as outras partes já se cumpriram. Todas, fielmente. Todas se cumpriram. Se você não tem o registro, você pode esquecer de todo esse processo. Eu né? tenho tudo por escrito, então aí eu volto lá e vejo, né? Então, ouvir a voz de Deus é muito importante. Quando eu falo aqui ouvir a voz de Deus, a voz que nós ouvimos é a voz do Espírito Santo, né? Sim. Que fala conosco. Embora que Jesus também, se ele quiser aparecer aqui e falar audivelmente conosco, ele pode fazer isso. E faz. Porque nessa visão aí foi o próprio Senhor Jesus que entrou no meu quarto, né? Então, agora, como exercício, vocês vão praticar essas 4 chaves, né? Escreva um parágrafo dizendo a Jesus por que você o ama. Então, é uma tarefa que nós estamos passando para você. Você vai escrever aí, eu digitar, como você achar melhor, porque você ama Jesus. E aí você vai aguardar a resposta e vai escrever um segundo parágrafo. Entende? Então, aí é o tempo de ficar quieto para ouvir, para ver, entendeu? E escrever. Né? Cumprir essa parte aí que nós passamos para vocês. Agora eu vou entrar um pouco aqui, mas é no livro mesmo, tá? No manual aqui de ativação profética. Por quê? Aqui é bem prático e você vai tendo aula e já vai podendo praticar. Então, o profético começa aqui dizendo com uma afirmação de que é um diálogo com o Espírito Santo. Sempre esse mover profético vai ser um diálogo com o Espírito Santo. Por quê? A informação tem que vir de Deus, tem que vir pelo Espírito Santo, né? Então, para você transmitir a uma outra pessoa, você precisa receber. E aí nós temos que crescer nesse diálogo com o Espírito Santo. E às vezes né? Aquela coisa super rápida. Às vezes você vai orar por alguém e aí a dependência total, né? De ouvir o que o Espírito vai dizer. Então, seguir aquela direção, né? Exatamente. Em Atos 2:17, Deus tem um sonho. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Então, quem é filho de Deus? Todos nós que cremos em Jesus, né? E o confessamos, nós nos tornamos filhos, filhas de Deus. Então, é para todo filho e para toda filha de Deus. Exato. Significa que ninguém está excluído. Esse não é meu ministério. Pare. Os dons é para todos, os que foram batizados no Espírito Santo. Então não se exclua. Não há como fazer isso. Isso aqui já quebra paradigma. Sim, claro. Isso aqui já vem para quebrar muitos conceitos errados.
dentro da própria igreja, até pentecostal, né? Eu costumo dizer o seguinte, a grande comissão é para toda a igreja, não é? Então, se eu sou igreja, os equipamentos e as ferramentas do Espírito Santo são para mim. É. Né? Então, Deus sonha, né, por um dia em que todos os filhos e filhas na terra ouvirão sua voz profética. Sim. Então, está disponível para todos, não exclui ninguém. Atos 2, 16 e 17 diz assim: ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Então, filhos e filhas profetizarão. E aqui está dizendo dos filhos e filhas de Deus. Sim. Tá? E nós sabemos que esse texto aqui foi no dia lá de Pentecoste, né, em que Pedro se levanta e traz o seu primeiro sermão, um sermão profético, e ele já começa afirmando, olha, isso que vocês estão vendo é o que foi predito pelo profeta Joel, acontecendo. E aí nós temos, às vezes, nessas profecias, um pré-acontecimento e depois um mais tarde, né? São mais as camadas, tardio, né? são as camadas. As Então, camadas. aí veio em camadas. Pentecoste aconteceu ali nos dias, né, dos apóstolos de Jesus, e vem acontecendo em muitos moveres do Espírito Santo ao longo da história da igreja, e estamos aguardando aí um grande mover ainda antes do arrebatamento da igreja. E né? nós podemos esperar o cumprimento cabal da profecia de Joel para o remanescente. Sim. Lá na frente, mas isso aí já é outra história, né? Deus sempre nos surpreende, né? Mas o importante é que a igreja tenha consciência, peça, busque para que possa encontrar. E tem 2000 anos que isso está acontecendo, hein? Então, Deus tornou o seu sonho possível, porque ele enviou Jesus aqui à terra, né, para tomar o nosso lugar, pagar o preço pelo pecado de toda a humanidade. Jesus morreu na cruz do Calvário, e todo aquele que crê nessa morte substituta, vicária do Senhor Jesus Cristo e faz parte da igreja, nasceu de novo, nasceu como filho, como filha de Deus, então tem o Espírito Santo habitando, né, no seu espírito humano recriado. Pode receber o batismo no Espírito Santo e, através do batismo no Espírito Santo, receber os dons espirituais, e o dom de profecia é um deles. Então nós vamos ver aqui que faz parte do sonho de Deus que os filhos e filhas profetizem. Paulo também dá preferência ao dom de profecia, né? E aconselha mesmo a buscá-lo, né? Então veja, em 1 Coríntios 14, versículo 1, 3 e 5, diz: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, o dom de profecia
tem como objetivo, como alvo, edificar, encorajar e consolar. Então, aqui não traz assim um contexto futurista, né? Mas encorajar, consolar, edificar. É isso que precisa ser bem compreendido. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, Paulo dizendo à igreja, mas prefiro que profetizem. Eu acho que um pouco da confusão que vem daí é com relação à palavra exortação. A gente não compreende o sentido original dela e a gente tem uma imagem negativa a respeito de exortação. Exortar é encorajar. Exortar é encorajar. Admoestar é outra que coisa. é corrigir. Isso. Admoestar é corrigir. E o dom de E profecia a não é para isso. correção, nós vamos aprender como ela vai ser feita. Não vai ser através da atuação de um dom, vai ser através do relacionamento. Líder e liderado. É o governo. Governo. A disciplina vem do Tá? governo. Não vem através da Dos dons. manifestação de dons. Correção tem a ver com discipulado. E para você, já vou adiantar, hein? Para corrigir alguém, primeiro faça investimento na vida dessa pessoa. Você Sim. tem que investir amor, você tem que investir paciência, você tem que investir ensino, para isso te dar o direito de corrigir. Senão a motivação já não. Senão não a pessoa está correta. não vai te receber bem. Né? E você não pode entrar por uma porta fechada. Não. Mas vamos aprender tudo isso. Mas isso ok? tem o momento certo. Tem. Agora, veja, ele aborda aqui um grande mover do Espírito, não foi o único, foi um dos moveres profético que varreu a terra, ou seja, atingiu, né, regiões muito grandes na terra, que foi o avivamento da rua Azusa. Isso aconteceu lá na Califórnia, nos Estados Unidos, em 1906. Então está bem mais próximo de nós, né? Está aí no século anterior, passado, né? Isso. Século XX. E colocou o dom de falar em línguas em destaque na América do Norte e ao redor do mundo. Porque como, né, os Estados Unidos é um país pioneiro em enviar missionários e abrir frentes missionárias no mundo, é claro que esse mover, então, através, né, desse movimento aí de missionários, foi alcançando muitas nações na terra. E o movimento pentecostal ou carismático, também, lá nos Estados Unidos eles chamam mais de carismático, e então é a mesma coisa, carismático ou pentecostal, que começou lá no início da década, né, também de 1960 até 1970, despertou os dons dentro das igrejas históricas, isso já lá no meio do século passado, né? Década de 60, 70, começou a acontecer dentro das igrejas históricas. Quais são as igrejas históricas? Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, né, Anglicana, essas igrejas tradicionais, ok? Então, aí também começou o Batista renovado, né, o Metodista renovado, o Presbiteriano renovado. Aí o renovado quer dizer pentecostal, que aceita, né, o mover pentecostal. E se o falar em línguas mudou o mundo no século XX, você pode imaginar no século XXI, né, se nós buscarmos aí a preferência de Paulo,
que é o dom de profecia, né? E o sonho de Deus para os filhos e filhas. O sonho de Deus é que os filhos e as filhas profetizem. A preferência de Paulo, dentre os dons, é o dom de profecia. Por quê? Porque consolar, edificar, encorajar é fundamental aos olhos de Deus e aos olhos do apóstolo Paulo. Sim. Então, venha comigo e perceba isso, ok? Perceba isso, é para nós, é para aqui, para agora. Então, o dom de profetizar, ele vai ser benéfico a todo o corpo de Cristo na terra, porque sempre vai trazer encorajamento, edificação e consolo. E através da história, nós sabemos o quanto, né, a igreja precisa ser edificada, ser consolada, ser encorajada. Ainda mais agora, nesse momento que nós estamos atravessando. Sem dúvida, mais importante ainda. Tempos difíceis nós estamos vivendo, né? Exato. Agora, aqui no Brasil, nós estamos na fase, acho que mais grave, né, do coronavírus. Morte por dia, nós já estamos praticamente em primeiro lugar. Já foi avisado que essa fase é a fase mais crucial. Hoje nós já temos a notícia de 2 pastores da nossa cidade que faleceram e um terceiro que está entubado, né, aí com problemas pulmonares, né, somente 50% do pulmão funcionando. E, né, é hora de tomar muito cuidado e né, estar assim, ali grudado em Deus, né? Você e o Espírito Santo, porque Ele avisa, Ele nos dá direção, né? E é claro, queremos fazer tudo com segurança. Primeiramente confiamos no Senhor e depois tomamos as nossas precauções. Eu quero dizer para você, novamente, eu já disse aqui, que eu tomo todo cuidado, nunca tratei da minha imunidade tanto quanto faço agora. E também tenho a minha prevenção aqui em relação ao corona, tá? Então, meu marido é um pesquisador, né, dessa epidemia e tem estado em contato com muitos pesquisadores, médicos, né? Ele é médico, ele só lamenta que o protocolo que usam, às vezes, infelizmente, não está totalmente correto ou no devido tempo não está sendo o ideal, aplicado, né? Que nós precisamos aí que os ministros, né, de saúde, secretários, estejam mais atentos aí aos pesquisadores, porque, né, nós sabemos que estão aproveitando, né, dessa crise aqui também, política, né? misturando com política. Isso jamais deveria acontecer na nossa nação. Exatamente. Vamos pensar nas vidas, vamos pensar nas pessoas. Sim. E não derrubar governo, tirar governo, nada. Isso é antipatriótico, né? Onde está o amor? Entende? Vamos ser humildes, vamos aprender com a experiência de outros, né? E, enfim. Agora vamos começar com o tema ativação profética mesmo, tá? Como você começa a se mover no dom profético. Eu vou dar só uma introdução, porque eu já vi que o nosso horário ali já está avançando, né? E não adianta falar muito que não é produtivo. Então, vamos devagar. Primeiro ponto, procure com zelo o dom de profetizar. Procure, busque, tá? Primeira coisa. 1 aos Coríntios 14:1, que nós já lemos. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profecia.
profetizar. Então você pode buscar, você pode pedir, porque você quer ser instrumento das mãos de Deus, você quer ser um canal usado por Deus. Então peça sim, porque esse dom é para você hoje, aqui, agora. Acredite que o dom é para você pessoalmente. Não diga: eu não sei se esse dom é para mim, eu não sou tão profético, eu não tenho esse dom. Você pode não ter ainda, mas se você buscar, você vai receber, porque é o sonho do Pai para nós. Ele quer que todos os filhos e filhas profetizem. Paulo deu preferência ao dom de profecia. Então vamos concordar com eles, né? Porque são pessoas, Deus é o maior, é o Criador, é o Altíssimo, o elevado, né? E Paulo é uma pessoa, um personagem de muita consideração no meio cristão. Nós sabemos, né? Que Deus usou muito o apóstolo Paulo. E ele escreveu a maior parte das do Novo cartas. Testamento. Então lembre-se do sonho de Deus. Todos os filhos e todas as filhas podem, devem buscar o dom de profecia para consolar, edificar e encorajar as pessoas à nossa volta. Não se desqualifique de forma alguma. Tome posse do que é seu. Diga a si mesmo: eu fui criado para isso. Este é o meu dom. Esta graça é minha. Eu fui criado para profetizar. Amém? Amém. E nós encerramos com esta afirmação. Então nós vamos entrar agora em questões bem práticas. Porque o manual aqui é super prático. E nós vamos praticar, não podemos nos reunir, mas vamos praticar cada um individualmente. E aí você pode colocar aí, né, no nosso chat, aí o seu comentário, a sua experiência. Então a tarefinha de hoje é: porque eu amo Jesus, e espere, né, também para receber aí a palavra que virá pelo Espírito Santo. Você comece também já a se conscientizar de que o dom de profecia é para você, porque você é um canal que Deus quer usar para tocar vidas. E você toca vidas onde você for, você toca vidas à sua volta, na sua família, na sua parentela, entre os seus amigos, os seus conhecidos, online ou não, você toca vidas. Então, toque encorajando, toque enviando uma palavra de consolo e uma palavra de edificação. E você estará sendo uma pessoa profética, se movendo no dom de profecia. Amém? Eu acho que Deus fala na terra através de você. Você conscientize disso, que você é a boca do Espírito Santo na terra. E Deus quer que a sua boca seja um canal de bênção na vida do outro. Isso se chama edificação. Isso. E eu acho que é isso que você quer, é o que eu quero e Deus também quer. E vamos juntos nessa, ok? Nós vamos aprender e praticar. Porque aprender é pôr em prática. Se você não põe em prática, não tem, né, valor. Exato. Né? Você não assimilou, aquilo não vai produzir nada de bom. E comece profetizando em casa, né? Isso, a esposa para o marido. O marido para a esposa, né? para os filhos. Enfim, hoje eu tive uma surpresa muito grande, depois eu conto para vocês, provavelmente na próxima aula. Porque eu cheguei num ponto do estudo que era a respeito do nome da pessoa. E aí, pela primeira vez na minha vida, eu fui fazer uma pesquisa do meu nome. Eu não sabia.
eu fiquei surpresa com o que eu li, mas surpresa assim, de bom, entendeu? Aí eu fui pesquisar o nome do Péricles também, porque a gente sempre pensa no personagem grego, mas não, aí eu fui ver no grego o sentido do nome. E realmente é surpreendente, viu? Muito bom o que nós vamos aprender aí. Olha, vai ser muito bacana esse curso aqui. Nós vamos aprender coisas novas e paradigmas serão mudados, ok? Deus abençoe vocês, né? Que vocês possam ter sido abençoados, né, por essa aula e que você possa praticar, viu? Nós vamos aí levantar um exército, né, de pessoas proféticas aqui na nossa cidade, e todos aqueles que estão nos acessando são candidatos aí para esse exército de pessoas proféticas, amém? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.